Fala, matador de filisteu, derrubador de gigante. Então, tá empolgado para mais uma palavra edificante e abençoadora? Então não esquece de deixar aqui no coração o seu like, embaixo dele o seu comentário e na setinha. Não deixe de compartilhar. E também você pode, rolando para a esquerda, enviar um mimo grátis e abençoar essa publicação. Ainda pode republicar e ser mais abençoado ainda, compartilhe no mínimo com 10 amigos. Não esquece de nos seguir aqui nesse perfil. Todos os dias tem palavra de Deus, palavra para edificação da sua vida. Então, sem mais delongas, eu quero tratar de algo muito curioso, algo que foi alvo de muitos podcasts, alvo de muitos documentários e ainda é documentário até nos dias de hoje. Eu quero falar de um povo, de uma cidade e de uma fé em um único Deus. Afinal, Jerusalém, que é muito interessante que as cidades, alguns pregadores dizem que para Jerusalém e os muros serem reconstruídos, que tinham que tirar dos escombros lá o entulho, que é aquela coisa toda, mas não é isso que a história mostra. A história e a arqueologia bíblica mostram que as cidades eram simplesmente soterradas e construíam sempre uma cidade em cima. Um fato curioso é que muitas coisas foram elucidadas na história através de achados arqueológicos, através de escavações. Quantos tesouros arqueológicos ao longo da história foram descobertos por pesquisadores? E assim acontece em nossos dias. Tem um professor, teólogo, arqueólogo, doutor em divindade, em teologia, muito graduado, chamado Rodrigo Silva, que está sempre lá, naquela terra, contando a história segundo uma orientação através da arqueologia bíblica. Porque contra fatos não há argumentos. Uma coisa é eu te falar acerca de algo sem te mostrar nada, mas a arqueologia te mostra e te dá uma identificação da época ou do período histórico em que aquilo ocorreu. Eu quero te falar de Jerusalém, eu quero te falar de templo, de primeira casa, de segunda casa, de construção e reconstrução várias vezes, mas a fé ainda continua no único Deus que criou os céus e a terra. Muitas histórias paralelas são contadas por outros povos, mas eu quero pegar um gancho na frase de Flávio Josefo, que disse que alguns deuses que a história cita verdadeiramente existiram. Mas isso é Flávio Josefo. E não estou aqui para falar de deuses estranhos, mas nós sabemos que os Néfilins era uma mistura entre raça humana e uma raça celestial. E aí surgiram os varões de renome da antiguidade, os Néfilins, que eram literalmente gigantes. E algumas coisas que a teologia de alguns encobre, que é muito interessante. Que os gigantes, que no dilúvio Deus começou através da família de Noé, zerou em Noé. Noé teve o reset mundial. A terra foi despopulacionada, criei uma nova palavra. E aí a família de Noé começa então uma nova história. Agora, se começou de Noé, como então Davi enfrenta Golias, gigante? Vários gigantes existiram depois do dilúvio. Será que houve de novo um novo cruzamento e a Bíblia não narrou?
Será que continua ainda em nosso tempo esse cruzamento? Ou não? Claro que não. Mas nós sabemos também que existe algo, um câncer em determinado lugar no nosso cérebro pode fazer com que a produção do hormônio que faz o nosso corpo crescer sem precedente dispara o crescimento. E uma cirurgia pode resolver isso. Tem muitas pessoas que passaram por essa cirurgia e estabilizou ali o crescimento. Outras já não, gigantise, outras já não tiveram essa sorte. Mas existem gigantes em nosso tempo, de vez em quando aparece um aí. Então, é só para te trazer um dado muito importante. Toda a história narrada, bíblica, em sua grande maioria, os acontecimentos são narrados ainda nos dias de hoje, com dados e achados históricos. Agora, se você que está do outro lado não acredita, eu não posso fazer nada por você. Aí agora eu te falo, esses fragmentos históricos que foram encontrados são dignos de algum tipo de crédito? Qual é o crédito que você dá para a história que é contada? Que estão em livros. A história de povos, de guerras, de conquistas, de descobrimentos. E aí, entenda, fragmentos históricos, documentos e algumas coisas atestam determinado período histórico. Mas isso não quer dizer que esses fragmentos históricos sejam 100% do que aconteceu. Pegou isso ou não? Então, onde teve o dedo humano para narrar, você acha que a mídia do passado também não era tendenciosa para falar o que os reis queriam, o que os governos queriam que falassem, para deixar registrado aquilo que era de interesse dos governos? Eu acredito desse jeito. Então hoje aparecem muitos PhDs e doutorados que acham que são profundos conhecedores de tudo e que falam esse fato foi desse jeito que aconteceu. Never say never, Justin Bieber. Então entenda isso. Não existe nenhum dado histórico, originalmente falando, mais preciso do que a arqueologia. Preciso. As pirâmides estão lá. Toda a história está aí. Agora me diz, como aquelas pedras que pesam toneladas foram colocadas uma a uma encaixadas de uma tal forma, não tem nem como mensurar. Que conhecimento foi aquele arquitetônico, esplêndido e magnífico? As maravilhas do Egito e a cultura egípcia em si e toda a história narrada em cima desse povo e outros povos que cercam ali aquele país, continente africano ali, os países da África. Então, derrubador gigante, uma coisa que você não pode, de forma alguma, o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar, tudo aquilo que é narrado na Escritura, o monte que é na Arábia, é tanta coisa que se você, que tem hoje o mundo na palma das suas mãos através do smartphone, não se informar, e outra coisa, ver a fonte, bibliografia, quem é que está falando, vai lá na internet, já tem documentário lá no local onde o fato provavelmente pode ter ocorrido.
Mas uma coisa que a escritura narra que muitos arqueólogos e muitos que fazem documentários, Israel Colline é um documentário sério que eu te recomendo. É alguém que estudou lá no instituto, lá no local, conhece, com professores, com conhecedores, tem toda uma coisa envolvida, com uma cultura ainda preservada. Então, é digno de crédito. E para encerrar, para você, eu vou botar o nome dessa série de Mundo Teológico, historicamente falando. Ou Mundo Histórico e a Teologia. Ou a Histórica e a Historicidade da Teologia. A Historicidade da Teologia. Muito bom. Esse é o tema. Inteligência Artificial. Coloca aí, escreve esse negócio. Vou digitar de novo. Inteligência Artificial. Eu esqueci o tema. Desbiliguido. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Coçou aqui, não foi o nariz, não vou tirar meleca, não. Tá pensando o quê? Então, até o próximo vídeo. Shalom. Eu lembrei isso de uma pessoa que foi um dos humoristas tremendos na televisão brasileira, encerrou a carreira no CBT. E ele fazia algo, ele era formado em Direito, tinha OAB, e ele ajudava pessoas gratuitamente a dar entrada na aposentadoria no INSS. O Zé Bonitinho. And for have a thousand of a woman. Oh wow, oh wow. O Perigote. Eu não vou com essa frase porque tem gente que vai me interpretar errado, mas ele foi uma pessoa extraordinária. Ele usou o conhecimento para abençoar pessoas da ignorância, sem o conhecimento, exercendo uma profissão que era digna dos honorários, mas não cobrava. Então, quero homenagear ele aqui. Que Deus possa estar te abençoando. Existem atos e pessoas que são louváveis, então eu louvo a Deus pela vida dele. Me homenageei pro Zé Bonitinho. Deus te abençoe. Shalom.